Vivo. Você pode falar para a Bruna, por favor? Vamos. Estou comunicando que a senhora vai entrar ao vivo agora. Olá, boa noite, bem-vindos todos. Acho que a gente precisa convidar. Dona Celia, a senhora tira o áudio do seu celular? Tem que tirar total, pessoal. Tirei. Ótimo, faço isso. Já tá no ar. Tá? Olá, boa noite. Boa noite. Bruna tá no celular da Sueli Tonial Pistelli. E a Sueli Tonial Pistelli tá aqui no Instagram da Faculdade Laboro. Obrigada, boa noite. Boa noite, professor Denis, de Brasília, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como vão vocês? De onde é que vocês... Aval, de Palmas, olha só. Essa audiência hoje está nacional, que beleza. O professor Felipe... Bruna, você vai convidar o professor Felipe, por favor, para avisar ele que nós já estamos no ar, já estamos aqui com uma boa audiência. Obrigada, que bom, que prazer, né? Em tempos de tanto isolamento, a gente aprender a se comunicar de novas formas, né? E seguir em frente, né? Seguir em frente, esperar aí o que vem aí de dificuldades no país, que são grandes, né? As dificuldades certamente não serão assim fáceis de enfrentar, mas certamente nós conseguiremos sim. Boa noite. Mas que bom, Patrícia não faz parte desse grupo, mas em breve estará certamente conosco. Será um prazer, Patrícia. Que maravilha. O professor Renato André, de Brasília. Oi, querido. Professor doutor, que deu show, né? Felipe Fernandes, tudo bem? Que bom, professor Denis, que você também está gostando desse nosso esforço, né? Esse esforço coletivo que todos nós, professores da Faculdade Laboro, equipe, né, tá fazendo para a gente oferecer, como sempre, o melhor para os nossos alunos. Com ele. Seja bem-vindo, professor Felipe, já chegou e já vamos só aguardando ele entrar. Muito bem. Olá, Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professora? Como é que está? Boa noite, tudo jóia? Olha, nós estamos aí com uma audiência já nacional, pessoas de Brasília, do interior do Maranhão, de Palmas, do interior do Tocantins, e certamente alguns de Curitiba, lá do Paraná também. Então, assim, é um prazer lhe receber, estar falando com você daí do Rio de Janeiro. Onde você está hoje? Hoje eu estou aqui no sítio, né? Porque durante esse período de isolamento a gente está aqui no sítio. A gente está entre a cidade de Paracambi, no interior, e a cidade de Engenheiro Paulo de Fronten. São duas cidades do interior. Acho que a senhora conhece, já ouviu falar, né? Porque conhece bem o Rio de Janeiro. Eu fiz meu doutorado aí no Rio, né? Eu conheço sim, professor. É uma maravilha, isso é um paraíso. Eu também, hoje eu vim para a faculdade, porque lá no sítio onde eu estou, em São José do Ribamar, numa praia isolada chamada Panacoatira, essa praia tem um péssimo acesso à internet, daí eu estou na faculdade, estou em São Luís. Boa noite, então, vamos começar a trabalhar, e eu gostaria de agradecer mais uma vez todos os nossos participantes aí dessa nossa live, né? Muito bom estar com vocês. Temos professores, professores com doutorado, professores com mestrado, professores especialistas, nossos alunos, alguns que também ainda não são nossos alunos. Muito obrigada a todos e a gente certamente vai abrir para perguntas e participação mais tarde.
Eu gostaria de ter uma honra de apresentar o professor Felipe Brasil. Eu digo sempre que aqui a Faculdade de Labor é formada por um grande grupo de colegas professores, né? Temos a honra de ter um colega da categoria do professor Felipe, que é um professor formado em engenharia agronômica, mas é um professor por excelência, né? Já foi pró-reitor de uma importante universidade no Rio de Janeiro, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado num convênio internacional e tem uma larga experiência. As aulas dele presenciais, os alunos amam, ele consegue ser unanimidade. A maioria dos nossos professores são essa unanimidade, mas você também, eu não poderia deixar de destacar a sua experiência de gestão acadêmica, como professor, como coordenador de mestrado. Você ainda é coordenador de um mestrado ou você já saiu daquela coordenação de mestrado, professor? Eu saí, agora eu estou só como professor, né? Eu Sim. acabei que eu coordenei, na verdade, eu participei da formação de 2 mestrados, né? 2 mestrados profissionais, acabei coordenando um mestrado e participo de outro até hoje, né? Ainda participo do programa de mestrado em Ciências do Meio Ambiente, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida, e também participo do mestrado em Tecnologias Ambientais, que é da Universidade Federal Fluminense, aqui no campus de Volta Redonda. Com certeza você vai nos ajudar a fazer os nossos, né, professor? Porque a gente estava com planejamento de começar agora, nesse período, o prazo da entrada na solicitação é agosto, né, no MEC, e a gente já vinha escrevendo e tal, mas agora, sem dúvida, com toda essa pandemia, o problema do Covid, a gente atrasou um pouco, mas temos que retomar. Professor, diga aí para mim, ou para nós, né, quais as diferenças que você considera entre a educação EAD e a educação online, que a maioria das instituições estão tentando fazer ou estão conseguindo fazer? O que você acha disso? E use a nossa experiência, você é nosso professor, o que você tem achado da experiência da Faculdade de Laboro nessa educação online que nós estamos fazendo? Sem medo de ser feliz, pode fazer crítica também, ok? Tudo são construtivas se houver. Bom, professora, a gente tem há algum tempo, né, trabalhado no modelo de ensino à distância. Eu comecei a trabalhar há bastante tempo nessa área, né? Inclusive eu sou coordenador de uma importante pós-graduação lato sensu à distância, 100% à distância, que é da Universidade IBMEC, que é em gestão do agronegócio. A educação à distância ela tem uma particularidade muito interessante, que ela cria um banco de dados que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, né, pela rede mundial de computadores, e ela é uma grande biblioteca também virtual, onde você tem a possibilidade de acessar conteúdos que são produzidos previamente pelos professores e também, na grande maioria, acessar aulas que são gravadas, são aulas que são produzidas, né, com a finalidade de garantir ao aluno um acompanhamento através de uma videoaula e também dos conteúdos que ficam armazenados nessa grande biblioteca. Então, a ideia do ensino à distância é que o aluno consiga interagir muito mais com a plataforma EAD, né? E os professores, obviamente, eles têm uma participação presencial que não é tão intensa, ou seja, essa participação é muito mais feita pela produção de conteúdo do que pela presença do professor interagindo diretamente com o aluno. Então, o EAD é um ensino que está, de certa forma, na vanguarda, né? Ele vem crescendo a cada ano no mundo inteiro. Mas professor, assim, desculpa lhe interromper, embora tenha um crescimento muito grande do EAD, e sem dúvida nenhuma, quando a gente analisa os mercados e os crescimentos,
a gente vê que as instituições têm que caminhar para o EAD, porque o crescimento é mundial, e foi por isso que a Faculdade de Laboro já vinha trabalhando bastante a nossa plataforma, a nossa equipe, já tínhamos o cadastro com nota máxima no MEC, então, assim, graças aos esforços coletivos e a Deus, estávamos preparados. Mas o fato é que, embora haja um grande crescimento do EAD, o aluno do curso presencial rejeita demais as tecnologias digitais. E esse é o grande impasse, né, desse momento, e a gente tentar mostrar para o aluno qual é, então, essa grande diferença entre o EAD tradicional e esse EAD online. Desculpa lhe interromper, continue, por favor. Não, foi muito bom, porque, na verdade, o que acontece? Eu ia justamente fazer esse gancho, né, essa ponte. Ou seja, o EAD é um modelo que ele é produzido com o objetivo de ser à distância, né? A distância no sentido de que o aluno ele tem uma interação maior com a plataforma digital e não tem grandes interações presenciais. Então, essa é a ideia do estudo do ensino EAD que vinha sendo produzido em todo o mundo. A questão atual ela é muito diferente, né? Embora tenha uma ideia de que é um ensino à distância, mas o que está sendo construído, tanto na universidade pública como na universidade privada, em todo o mundo, e nas escolas também de ensino fundamental, no ensino médio, eu tenho uma particularidade que eu queria colocar, professora, que é o seguinte: eu sou professor, eu dou aula tanto na universidade pública como na universidade privada. A minha irmã, a Fabiana, ela é professora no ensino fundamental nos Estados Unidos. Então, ela é professora numa escola americana de ensino fundamental. E a minha irmã Fernanda é professora do ensino médio, ensino fundamental do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou colocar só a realidade da família Brasil, né? A realidade dos 3 irmãos aqui. Os 3 estão trabalhando à distância. E as minhas sobrinhas dos Estados Unidos estão tendo aula de balé à distância, estão tendo aula de ensino fundamental à distância, aula de piano, ou seja, todo mundo, nesse momento atual, que a gente precisa separar do ensino à distância, ou seja, nesse momento, o mundo todo está trabalhando para não perder a conectividade, para não perder a aderência entre professores e alunos. E o que a universidade tem feito, e a Faculdade de Laboro tem feito, é aproveitar aquilo que já tem, ou seja, aquilo que foi muito bem colocado aqui, né? Ou seja, a Faculdade de Laboro já vinha trabalhando com a plataforma EAD, então a plataforma EAD ela é parte desse processo emergencial. As faculdades estão tentando, obviamente, criar vínculo com os alunos na forma de ensino presencial, utilizando as ferramentas que já tinham. Só que vai além, né? Aquilo que a Faculdade de Laboro está fazendo, que eu tenho participado, é não ficar apenas restrita à plataforma EAD. Porque aí vem a questão que eu queria colocar. Ou seja, o ensino presencial continua na Faculdade de Laboro. O ensino presencial ele vai ser feito utilizando métodos, utilizando plataformas, mas o mais importante, que é a sala virtual interativa, que é aquilo que a gente usava muito pouco no mundo corporativo, usava muito pouco na universidade, que são aquelas plataformas como o Zoom, né, como o Meeting da Google, como o Brightspace e outras plataformas que não são plataformas de ensino EAD, são salas virtuais interativas. Então, o que está acontecendo? Nós, professores, nós começamos a montar os nossos estúdios, nós começamos a trabalhar com os equipamentos que nós já tínhamos e a universidade, a própria faculdade, vem disponibilizando outros equipamentos para poder criar salas virtuais. Então, só para não me alongar muito, para passar a palavra para a senhora, professora, a grande diferença entre o ensino EAD clássico, das plataformas digitais, para o ensino presencial com auxílio de tecnologias digitais, é a presença do professor. Ou seja, é o professor interagindo numa sala virtual, que só existe porque
nós precisamos nos isolar, só existe porque estamos em meio a uma pandemia e só existe porque nós temos que nos manter em segurança. Mas é bem diferente, ou seja, eu vou dar uma aula única para aquela classe, para aquela turma. E aquela turma vai interagir com o professor como se eu estivesse presente lá no Maranhão, lá em Brasília, lá em Palmas do Tocantins e também em Curitiba. Ou seja, a diferença é que nós estamos aproveitando aquilo que já existia de uma maneira emergencial para nós não paralisarmos o ensino presencial. Pois é, professor, engraçado é que oportunamente, né? Desde quando a gente começou a pensar o modelo de ensino usando as tecnologias, como uma professora de raiz, né? Porque eu sou uma professora de raiz, embora eu tenha trabalhado muito com EAD, já lá atrás na Universidade Federal do Maranhão, houve uma época, no começo da minha carreira, depois que eu tinha terminado o mestrado, que a gente teve que, eu acabei criando, logo no início do EAD no Brasil, eu acabei criando para a Universidade Federal e para o Ministério da Saúde, a gente chamava de um polo de capacitação para a saúde, aonde a gente poderia discutir diagnósticos online para a área da saúde. Então, aquele médico, né, ou aquela enfermeira, mas basicamente diagnósticos, né, que tinha lá uma dúvida sobre se era malária ou se não era malária, qual a conduta terapêutica e tal, e ele estava lá isolado, no Amazonas, às vezes no interior do Maranhão, no interior do Pará, isolado, não dá tempo. Então, a gente tinha uma série de equipamentos EAD com a possibilidade de interação em grupo. Então, nos reuníamos com a USP, a Universidade de São Paulo, Recife, Rio Grande do Sul, Maranhão. Então, era assim, na verdade, a gente tinha criado um polo de interação de professores com mestrado e doutorado para levar essa tecnologia, né? Mas na época a internet era muito pior, muito, muito pior. Então, hoje, ainda assim, pensando naquela época e pensando como é bom essa interação do aluno, né? Como é bom essa interação do aluno com o professor, desde sempre a gente pensou o modelo de educação à distância na Faculdade de Laboro com a interação do professor. Esse professor presente o tempo todo. Então, o que a gente está vivendo agora é assim, nós estamos apressando aquilo que a gente já esperava fazer e que a gente vai fazer, né? Que é um EAD, reconhecendo que o uso das tecnologias... Se a gente for parar para pensar, lá em Brasília, a gente já teve alunos, tinha uma aluna de Tefé, do Amazonas, né? Olha, ela usava 10, 12 horas de navio, de barco, depois um avião, né? Temos um aluno de Porto Alegre que vem, e aqui no Maranhão também, em Palmas também, a gente tem alunos que viajam 12 horas de carro para chegar à aula presencial. Claro que a aula presencial é muito boa, que a gente gosta dela. Mas tem aluno que, de vez em quando, vai preferir utilizar as tecnologias se nós nos adaptarmos e soubermos utilizar as tecnologias com eficiência, né? Mas, assim, eu queria saber a sua opinião, né? Porque a minha, como gestora de uma instituição de ensino, ela pode estar não só com o olhar de professor, eu já penso nisso há muito tempo, né? Mas eu queria que você me falasse o que você vê, o que o aluno pode ganhar se ele consegue se adaptar nesse momento com o uso das tecnologias para a vida profissional dele, para ele, o que isso representa? Bom, professora, primeiro eu queria destacar dois cenários, né? Sim. Um cenário é um cenário em que esse momento que nós estamos passando hoje, de pandemia, ele possa se alongar. E esse isolamento social tenha que se alongar por um período ainda nem sequer estimado, ou seja, a gente não sabe nem se a gente tem condição de dizer qual vai ser o final desse período de isolamento.
Então, esse seria o cenário número 1 para a gente trabalhar, para a gente poder analisar aqui no nosso bate-papo. O segundo cenário é um segundo semestre de ensino presencial, novamente autorizado, liberado, com segurança e etc. Então, o que a gente vem acompanhando no mundo inteiro é que, em função do isolamento, aquilo que já existia de tecnologia e aquilo que foi reinventado rapidamente, o que tem sido adaptado, fez com que os nossos professores e os nossos alunos pudessem rapidamente estar conectados para dar continuidade aí às suas aulas, sobretudo no ensino de graduação, sobretudo no ensino fundamental, ensino médio e, mais recentemente, nas pós-graduações presenciais. E aí eu estou falando pós-graduação lato sensu e pós-graduação estrito sensu, isso é uma outra discussão, ou seja, a gente tem as pesquisas, a gente tem as orientações entre orientadores e orientados, uma série de discussões que vem acontecendo. Então, no primeiro cenário, rapidamente nós vamos usar isso que já está sendo utilizado em todo o mundo para poder criar rapidamente novas turmas e novos modelos adaptados para tentar garantir, por exemplo, esse segundo semestre que está vindo aí, né? Então, a gente sabe que, se não houver condições de nós voltarmos ao ensino presencial, nós já temos que começar a montar calendário, já temos que começar a montar divulgação de novas turmas, temos que começar a fazer uma série de novos arranjos para poder enfrentar esse isolamento do segundo semestre. Bom, num momento em que a gente tenha a liberação para voltar no segundo semestre para a sala de aula, o que eu quero dizer é que a sala de aula vai mudar completamente. Ou seja, a tendência é que mesmo o ensino presencial, mesmo o ensino onde o professor vá até o aluno, vai abrir uma série de novas oportunidades para a gente combinar a presença do professor em sala de aula com a utilização das nossas plataformas, com a utilização das nossas salas de aula. Então, o que eu vejo? A pergunta é muito pertinente. Eu acho que hoje, nesse momento de aulas presenciais com auxílio de tecnologia, a primeira coisa que o aluno ganha com isso é a segurança. Ou seja, a segurança de não sair de casa, que é um pedido que tem sido feito pela OMS, é um pedido que está sendo feito por todo o corpo diretivo brasileiro, para evitar que a gente tenha novas curvas de crescimento de novas pessoas infectadas com o vírus, o que pode levar a um aumento significativo aí da mortalidade e de problemas sociais, problemas que podem ocorrer a partir do aumento da infecção de novas pessoas. O segundo é a rapidez com que a informação chega até o aluno. Ou seja, o professor está dando aula hoje pela plataforma, rapidamente ele se conecta na rede mundial de computadores e ele consegue transmitir links para os alunos imediatos, ele consegue formar salas de aulas virtuais para montar grupos de estudo, ele consegue trazer colegas do mundo inteiro para aquela aula. Uma coisa que eu estou tendo muita felicidade de fazer nas minhas aulas virtuais, toda aula virtual eu convido um especialista para poder participar da aula e dar o seu depoimento. Uma coisa que seria difícil para a gente, como é que eu vou levar para o Maranhão, por exemplo, 2 ou 3 empresários de uma determinada área, de um determinado segmento, isso seria quase que impossível deslocar pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, e a gente pode fazer isso hoje com uma rapidez muito grande. E uma terceira vantagem que eu acho fundamental é que o aluno pode também utilizar dos seus horários para poder fazer uma adaptação para a sala de aula. Por exemplo, eu não pude estudar hoje porque eu tive que faltar, porque eu tinha que ir a uma consulta médica. A aula vai estar gravada, a aula vai ficar disponível para ele. Então, aquele problema da falta presencial, a gente consegue amenizar. Porque se ele não foi na minha aula presencial, ele nunca mais vai ter aquela aula. Mesmo que ele assista essa aula no outro ano, comigo novamente, uma aula nunca é igual à outra. Então, a gente consegue, por exemplo, garantir que esse aluno continue fazendo as suas tarefas e, de repente, ele tire um tempinho para poder assistir aquela aula.
o que vai estimular, por exemplo, para ele organizar melhor o calendário dele e não perder a próxima, porque de repente ele vai poder interagir e etc. Mas olha que interessante, a aula presencial com auxílio de tecnologias da Lavoro, ela vai ser combinada com a plataforma de EAD. Então, o aluno pode, no fórum de discussão, ele pode colocar alguma questão, ele pode trabalhar comigo no grupo de WhatsApp, ele pode trabalhar comigo, por exemplo, trocando e-mails. Então, instrumentos, ferramentas, faz com que aquela conectividade seja muito maior e, ao mesmo tempo, as perdas sejam muito menores em termos de informação, em termos de conteúdo. Eu não sei se eu fui muito prolixo, mas... Não, eu acho bem bacana. E nesse aspecto também eu vejo que, ao mesmo tempo que o aluno, nós professores, né, gente da minha idade, com esse cabelo branco aqui, tem uma preguiça de tecnologia, né? E nós fomos forçados, eu tenho que aprender Instagram, que eu não gosto, eu não sei, é muita tecnologia, eu tenho que entrar na sala de aula virtual e ver que não é o bicho de sete cabeças, né? Eu gosto tanto de contar uma piadinha do meu neto, que ele pegou meu celular e nessa época ele tinha 3 anos, agora já tem 4. E pegou meu celular, eu tenho um celular de trabalho, um celular da família. E ele pegou meu celular e meu celular, que tem 300 mil grupos de WhatsApp de aluno, de professores e tal, é proibido mexer com o celular de trabalho da vovó, só pode pegar do celular da família. Mas o celular da família descarregou, ele pegou o celular da vovó de trabalho e eu não vi, ele estava lá brincando. Quando eu olhei, estava cheio de joguinhos e coisas. Você mexeu no celular da vovó e colocou esse bando de porcaria. Ele olhou para mim com ar de como é burra e falou, vovó, isto não é porcaria, isto é só aplicativo. Você não sabe desinstalar? Como quem diz assim, né? E eu não sabia, não sei. Vem aqui que eu te ensino. Então, assim, poxa, um pirralho lindo de 3 anos, né? Me ensinando a desinstalar um aplicativo. E simples assim, né? Claro, é simples assim. E a gente, claro, nós, os mais velhos, temos dificuldade, com certeza. Eu vejo, assim, do ponto de vista das possibilidades da aula, né, que nós professores também temos que estar o tempo todo aprendendo, mas claro, nós somos seres humanos, né, com medo, somos grupo de risco, temos medo, temos dificuldades, temos família, né, temos família, mas assim, eu vejo que para aqueles professores que não tinham habilidades, e eu tenho professores maravilhosos, jovens, com doutorado, que ainda não tinham adentrado no mundo do EAD. E a gente teve que dizer, professor, não temos chance, agora vamos lhe treinar online, e você vai ter que fazer online agora, né? Porque é possível, você é muito bom, qualificado, um excelente professor, então nós vamos lhe treinar online e sabemos da sua competência, da sua capacidade, e a gente está vendo esse professor que disse, meu Deus, sou travado, não sei fazer nada, não tenho vergonha, tenho timidez de câmera e tal. Agora já deslanchou, fazendo Instagram, fazendo lives, fazendo aulas gravadas e mandando maravilhosamente bem. Eu vejo que não só, assim, houve uma possibilidade para o aluno, especialmente o aluno da graduação, né? O aluno da graduação, ele tem um pouco de dificuldade, porque ele ainda acha que ele precisa do computador, e a nossa plataforma, ela é totalmente acessível pelo celular, né? Nós estamos aqui numa conversa que tem que ser pelo celular, né? Ela acontece pelo celular. O Google Meet também é totalmente possível o aluno assistir pelo celular, com baixa qualidade de internet. A nossa plataforma EAD, ela foi feita quase que intuitiva e com acessível. A internet não precisa ser uma internet potente, né? Então, mas mesmo assim o aluno diz, não, eu não posso, eu estou travado, eu não posso. Então, assim, a gente está aí contando, né, com a maestria dos nossos professores, que chamam
como você, que chamam nomes de renomes para as aulas de pós-graduação, aproveitando, né, e dando quase fazendo verdadeiros seminários com autoridades nas aulas de pós-graduação, está sendo uma experiência fantástica. Os alunos inicialmente rejeitam um pouco, mas logo em seguida eles têm gostado dessa experiência, alunos e professores. Na graduação, a mesma coisa. O professor tem se destacado, ele tem conseguido, assim, olha, eu sou conhecida por ser uma pessoa muito crítica, né? E observo tudo, e entro nas aulas, entro no Google Meet, entro na sala de aula virtual. Meu papel de supervisão, meu papel de gestão, né? Não existe gestão sem supervisão e acompanhamento, e eu acompanho mesmo, né? O pessoal me apelida, diz que eu sou madre superiora, daquelas controladoras. Sou mesmo, né? E aí a gente tem que fazer esse papel, é o papel que... Não é que o professor não seja competente e zeloso. É que um olhar de fora, às vezes, enxerga aquilo que... até para ajudar ainda mais e melhorar o desempenho do professor. Então, assim, eu vejo que a gente tem conseguido avanços, não só para o aluno, né? O aluno, com certeza, que está conseguindo se adaptar, esse aluno que está... parando para ver aquela aula, né, eu vou entrar no portal, porque tem aluno que disse, não, eu não quero. Como aqui na Faculdade de Laboro, na pós-graduação, nós trabalhamos no modelo carrossel, é totalmente possível ele dizer, não vou assistir agora, assisto lá na frente, presencial, eu sei que vai acontecer, então eu não vou assistir agora. Outros, preocupados com a finalização, né, a sua pós, um engenheiro de segurança, um enfermeiro, que são profissionais que estarão em alta, né? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nem tanto, mas agora, diante do Covid, né, o controle do risco, a gestão em saúde, auditoria em saúde, essas áreas são áreas importantes, ou todas as outras áreas, mesmo a parte ambiental, né? Se a gente cuidar, é provável que o Covid é fruto de um desarranjo ambiental, não se sabe direito, né? Mas de um desequilíbrio, né? E o que pode vir ainda pela frente, né? Então, mais e mais, o que a gente observa? O quanto o homem necessita da ciência, o quanto nós sabemos pouco, o quanto nós temos que estudar, o quanto nós temos que cuidar de arranjar novos modos de vida, novos modos de trabalho, aprender para sobreviver, senão poderemos virar os próximos dinossauros do planeta, né? Porque a gente vai ter que achar a solução. E a única solução que existe é através do conhecimento, da ciência, para a gente conseguir combater, né, essas irregularidades, essas epidemias, esses vírus que podem chegar, novos problemas, né? Então, a importância da gente não se acomodar, não se acomodar com uma pós, não se acomodar com duas pós, mas, assim, buscar eternamente conhecimento. Nem precisa ser, claro, que o conhecimento tradicional faz diferença na vida acadêmica. Eu sempre digo, olha uma prova de concurso. Em geral, os cursos de pós-graduação pontuam. Se você tem for fazer a conta, tem 3 pós-graduações, quase vale um mestrado. Mais um mestrado e mais um doutorado, poxa, você fica com uma pontuação imbatível. E, às vezes, esse aluno não foi nem tão bem na prova escrita, na prova, nos quesitos lá, mas ele passa na frente por conta de um currículo muito bom, né? E ele acaba se colocando na frente daquele que tirou nota 10 na prova e acaba indo na frente. Então, certamente, o currículo, né? Adiantar esse currículo, ter o seu curso de pós-graduação, pensar numa formação continuada permanente,
Isso, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante. E, assim, quando a gente olha, né, o geral da situação, a gente vê outros setores, não só o da educação, outros setores que conseguiram também se adaptar às experiências digitais, né? Eu gostaria, professor, que você citasse alguns desses exemplos para a gente poder conversar sobre isso. Que outros setores se adaptaram a essa necessidade de tecnologias? Bom, professora, eu queria só complementar rapidinho o que a senhora falou com relação a essa resistência, né? Uma coisa que a gente viu no início é que a mudança que a gente começa a ter em termos de comportamento vai mudar em muito comportamento também das nossas organizações, né? Então, aqueles estudantes que, por resistência, eles não quiserem de maneira nenhuma se adaptar a essas tecnologias, com certeza eles vão ter dificuldade de encarar um mercado de trabalho que está também se modificando, né? Então, emendando já na sua pergunta, né? Quais os setores que tiveram que se adaptar em termos de transformar essa presença em presença com conectividade, né? São diversas áreas, né? Então, vem desde a medicina, né? Então a gente está vendo aí, inclusive, o próprio governo federal trabalhando para poder fazer aquilo que a senhora, inclusive, já falou, né? Que vinha fazendo no passado, né? Que é a questão de trabalhar essa conectividade para fazer interpretações, por exemplo, de exames, fazer alguns diagnósticos presenciais com auxílio de tecnologia. Nós temos, por exemplo, inúmeras empresas que tiveram que modificar o seu processo de atuação, o seu processo de trabalho, fazendo com que os seus funcionários fossem para o home office, fossem trabalhar em casa, sem parar a sua produtividade, sem parar o seu desempenho de trabalho. E o que a gente começa a perceber? Que os indicadores têm demonstrado que, em algumas situações, você tem, inclusive, até uma melhora nessa produtividade. Por quê? Porque muitas atividades deixaram de ter aquela necessidade do deslocamento. Então, por exemplo, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, em que uma pessoa pegue um trem, por exemplo, fique 3 horas fazendo esse deslocamento até o seu trabalho, e depois ela também perde mais 2, 3, 4 horas para voltar para sua casa. Essa pessoa que não depende, por exemplo, de um trabalho mais manual, de um trabalho mais presencial, ela tem aumentado e muito a sua produtividade. Por quê? Porque ela tem descansado melhor, ela tem ficado em casa e tem uma maior relação, por exemplo, com a própria família, uma melhor relação, né? Em algumas situações isso não é tão óbvio, né? Tem pessoas, por exemplo, que não estão se adaptando em casa, preferiam estar trabalhando na rua. Mas a grande maioria das pessoas em trabalho de home office tem demonstrado uma maior produtividade, uma maior facilidade, inclusive, de produzir alguns trabalhos que ela tinha dificuldade quando tinha que se deslocar em direção ao seu trabalho. Uma outra questão importante é que a gente começa a perceber uma mudança bem significativa em relação a algumas atividades de venda, né? Atividades de venda, de comércio, né? Então, esse comércio à distância ele tem aumentado muito. E não é só uma questão do isolamento. Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham na área de distribuição de alimentos, distribuição de produtos, distribuição, inclusive, de uma série de bens de consumo dos mais diversos. Eles têm demonstrado, por exemplo, que não têm interesse de voltar a ter grandes áreas de armazenamento, grandes áreas de estoque, de ter grandes escritórios, porque na adaptação que eles tiveram que fazer para a pandemia, eles verificaram que o modelo que eles estão trabalhando agora tem trazido o melhor resultado. E isso não significa reduzir empregabilidade, isso não significa reduzir, por exemplo, a necessidade de mais pessoas, muito pelo contrário. Se a gente acompanhar os indicadores e também no próprio noticiário, tem segmentos que estão aumentando a empregabilidade, estão precisando de mais pessoas para trabalhar, né?
tanto no segmento de comércio, como também na área de produção, logística e etc. E principalmente aqueles que conseguiram se adaptar e readaptar, né? Refazer o seu negócio, refazer aquele que conseguiu se adaptar ao novo modelo de trabalho, inclusive dentro de casa, né? Como que eu vou produzir? O que que eu vou tirar de bom desse momento tão difícil, de tanta tristeza, de tanta tragédia? Como é que eu vou conviver com isso sem enlouquecer de tristeza, sem morrer de pânico, de medo? Como que eu vou me proteger, proteger a minha família, dar um exemplo para os meus filhos, para os meus netos, que é possível, né, eu mudar a maneira de trabalho e tentar, eu vejo assim, claro que se a gente pegar os restaurantes, né, essa é uma área que a gente tem, inclusive, bastante alunos, né, na nutrição. Claro que esse pessoal que conseguiu mudar o modelo de negócio, né, fazer o delivery, fazer a entrega, pensar em outro negócio. Eu, por exemplo, tenho a minha mãezinha que tem 97 anos. Eu estou pedindo que os profissionais atendam ela pelo WhatsApp, com uma hora de fisioterapia, porque ela tem uma cuidadora, eu mesma poderia, o psicólogo que fazia com ela, eu estou pedindo a terapeuta ocupacional. Mas, infelizmente, alguns deles da equipe não conseguem utilizar as tecnologias. Eu já combinei com elas que eu vou fazer uma aula com elas a semana que vem para tentar ensinar um novo processo de trabalho diferente, porque eu estou precisando comprar o serviço online. Estou precisando. Eu vejo alunos de educação física, personal training, por exemplo. Nossa, imagina um personal que consiga pegar o seu cliente e dizer: meu cliente, vamos sair de casa agora. Meu caso, eu preciso do personal por conta de saúde. Mas se o meu profissional disser: professora, agora vamos ver, eu vou pensar e tal, e me deixa, eu aproveito minhas 18 horas do dia trabalhando ou estudando, e lá se vai um exercício que não vai. Então, assim, é importante que os profissionais aprendam a se adaptar. Professora, mas a gente está nervoso. Todos estamos ansiosos, tristes, nervosos. Mas o fato é que não adianta, né? Eu convido, inclusive, a beber o melhor vinho que tem em casa, a dar o melhor abraço no seu companheiro, no seu filho, na sua mãe, se você está do lado dela, né, no seu neto. Porque olha isso, o que a vida está mostrando, que nós temos que ser eficientes para sobreviver, tanto no âmbito biológico quanto no âmbito profissional. E seguir em frente. Um dos exemplos, né, professor, a gente vai abrir agora para perguntas, mas vocês já podem preparar, vocês aí, nossos telespectadores, temos aí professores e alunos, e aqueles que são profissionais e são muito bem-vindos, podem já escrever aí no chat suas perguntas, que a gente já vai começar a deixar livre, né, para vocês fazerem perguntas. Mas, assim, me impressionou bastante, né, o Supremo Tribunal de Justiça, né? Que é uma instituição tão, assim, cheia de dogmas, cheia de ritos, né? Fazendo as suas audiências utilizando as mídias digitais e usando as ferramentas que nós estamos usando agora, né? E isso o Senado, né? O Congresso Nacional também, as Assembleias Legislativas, todo mundo. Todo mundo utilizando, né? E claro, tem dia que dá pane, que a internet não funciona, que a gente tem que ser resiliente, não deu, espera mais um pouquinho, volta. E tem dia que a gente, de fato, tem que tentar de todas as formas, né? Não deu por ali, vamos por lá, pede ajuda e tal, vou pegar o meu modelo, né? Eu estou pedindo aos profissionais que me atendam, não estão conseguindo? Pois bem, vou marcar uma aula para a gente tentar pactuar uma metodologia
de como fazer um atendimento domiciliar online, sem ser presencial. Porque na hora que eu levo uma equipe, cada dia um diferente, para uma idosa que tem quase 60 anos, eu não posso cometer esse risco, né? As regras são de isolamento. Então, Exato. embora ela precise muito, eu não posso fazer. E como eu gostaria de ter o profissional assiduamente, com horinha marcada, 8 às 9 da manhã, ligue aí o celular, porque nós vamos começar agora, vamos falar e vamos para frente. Com certeza é possível. É um pouco mais difícil. A gente... aquele hábito que a gente tem de acordar, se arrumar, sair para o trabalho, né? Esse hábito, ele é um hábito gostoso, né? É como o hábito do café da manhã, né? Se você gosta de comer aquele pãozinho quente ou aquele cuscuz, poxa, o dia que não tem, parece que falta alguma coisa, né? Então, a gente não gosta de sair da rotina, a gente gosta de manter tudo igual, né? Mas o grande sucesso, o grande exemplo do sucesso é aquele profissional que consegue reaprender e fazer diferente, muitas vezes, né? Fazer diferente. Né? Então, temos aí recadinhos para que eu possa ler? Temos recadinhos. Vamos ler. Patrícia Rodrigues parabeniza a Faculdade Labora pela dedicação que consegue reaprender e fazer diferente, muitas vezes. De onde está isso? Então, temos aí... sim, ele estava gravando aqui. O meu computador que estava falando. Patrícia Rodrigues parabeniza a Faculdade Laboro pela dedicação dos seus professores em manter os seus alunos sempre atualizados. Kênia também é nossa aluna, e diz que a ferramenta é excelente, bem oportuna neste momento de pandemia. Obrigada, Kênia. Se eu não me engano, Kênia é minha colega, nutricionista. Márcia Menezes diz que não gosta muito do modelo... Esse bicho não é touchscreen, né? Márcia Menezes disse que não gosta muito... Cadê? Que não gosta muito do modelo tradicional do EAD, mas está achando formidável. Está na sala de aula virtual da Faculdade Laboro, certamente, permitindo interação aluno e professor. Que bom, né? Estamos nos esforçando, aliás, já vínhamos trabalhando nisso, e essa sala de aula virtual, eu sempre digo, gente, a sala de aula virtual, ela organiza. Ela permite, como disse o professor no começo, uma biblioteca, os textos ficam lá, o professor tem que organizar tudo, deixa tudo claro, né? Dá um feedback melhor para o aluno, é bem bacana. Jefferson Teixeira disse que a facilidade de assistir a aula em qualquer horário faz com que as aulas virtuais ganhem importância. Marcos também não é fã do modelo EAD, mas está se adaptando. Muito obrigada, Marcos, que bom, né? A Val Souza, ótima discussão. A Val é lá do Tocantins, pertinente ao momento que estamos vivendo. A Val é professora também, e que bom, Val, que você está gostando. Um beijo para você, querida, nossa mestranda, vai para Portugal fazer a defesa, né? Sim, temos ainda uma pergunta aqui. Será que o home office ganhará mais valor após esta pandemia? O profissional e a empresa? Essa é uma pergunta. O que você acha, Felipe? Bom, Professor. com certeza. Com certeza, isso não tenham dúvida. Isso já vinha acontecendo no mundo todo, né? Inclusive os modelos de home office também, os modelos de coworking, né? Os modelos de coworking vinham crescendo muito no mundo inteiro. Obviamente que não são todas as categorias profissionais, quer dizer, geralmente quem trabalha mais tempo na área de economia, administração,
na área de ensino, né? Quem trabalha com computador, né? Mas, obviamente, muita consultoria, muito trabalho que tem sido feito de assessoria técnica. Hoje você, por exemplo, tem empresas que têm canais online de assessoria técnica para equipamento direto da Alemanha para o mundo inteiro, porque antigamente você precisava ter, né, pessoas que viessem para poder te dar algum auxílio, algum tipo de consultoria. Eu falei Alemanha, mas obviamente de qualquer parte do mundo, né? Então o home office vai ganhar muita musculatura nos Muito próximos espaço. anos. Com certeza. Nós não podemos ultrapassar os 60 minutos, como regra aqui do Instagram, para que a gente deixe isso gravado. Professor Felipe, mais uma vez, eu vivo dizendo que eu não me canso nunca de trabalhar na Faculdade de Laboro, primeiro porque eu trabalho com um grupo de amigos maravilhosos, que são vocês, nossos professores, nossos alunos. Muito obrigada. Certamente, quem está nos assistindo gostou bastante. Eu lhe agradeço imensamente. Um beijo lá na sua amada Amanda. E muito obrigada por esse momento conosco, nossos alunos, nossos professores. Certamente teremos outros bate-papos. Obrigada a você também que está aí conosco. Vamos deixar gravada essa aula, vai ficar à disposição essa aula, essa live, para que todos depois possam vê-la, acessar via Instagram da Faculdade de Laboro. Em breve lançaremos nossos cursos 100% EAD, mas reitero, enquanto o Covid não passa, enquanto essa pandemia não passa, as aulas estão sendo online. Contudo, você poderá assisti-las novamente depois, sem nenhum custo, presencialmente, aqui mesmo na Faculdade de Laboro. Para que o seu futuro não pare, para que o seu progresso não pare, nós estamos trabalhando para você continuar prosperando. Muito obrigada a todos e boa noite. Deixa eu falar a última frase rapidinho. Diga. Atribuída a Rui Barbosa. Aquele que para esperar que as coisas melhorem, verificará que quem não parou e colaborou com o tempo estará tão longe que jamais será alcançado. Fica a dica aí para todo mundo. Um abraço. Parabéns, linda frase. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. Vou encerrar, certo? Posso encerrar? Encerrando. Encerrar o vídeo. Certo? Posso encerrar? Tem certeza? Encerrar o vídeo?